Bom dia a todos. Doutor Iberê, presidente dessa mesa, doutor Fernando Scaff, meu professor, é sempre uma honra estar aqui para aprender com Vossa Excelência, e doutor Marcelo Magalhães Peixoto, a quem devo esse convite, muito honrado, muito obrigado pelo convite de aqui estar para poder dialogar com vocês a respeito do CARF. Eu falo do CARF com uma condição de quem já foi jogador do CARF. Eu fui membro, conselheiro, julgador durante 3 anos e meio. Eu passei um mandato e mais 6 meses até conseguirem o meu substituto. E, depois disso, passei um tempo fora, uma quarentena que eu mesmo me impus, e retornei como advogado e, portanto, estou todo mês eu estou lá, né? Pelo menos todo mês eu estou lá. Então, eu falo com uma condição de quem realmente conhece esse Tribunal Administrativo. Inicialmente, é um pouco tabu o tema, mas eu quero tocar nele, porque não tem como varrer para debaixo do tapete, de que realmente a Operação Zelotes ela caiu feito uma bomba em cima do órgão. Eu me lembro que eu estava lá, havia sustentado e havia sido julgado um caso meu no dia anterior, e, no dia seguinte, eu tinha mais uma outra questão. Quando eu chego, já estava tudo cercado pela Polícia Federal, com aquela faixa. E foi aquele susto, e todos os conselheiros antigos, principalmente, estavam todos atordoados e dizendo: poxa, o que fizeram com o nosso CARF? Porque, naquele momento, já imaginávamos o que ia acontecer, e realmente aconteceu, que foi um aproveitamento da situação por parte da Receita Federal para retirada de garantias, para uma série de introdução de mazelas que vamos aqui tratar. Mas é bom que se diga que ainda as apurações continuam, ainda se fala somente em acusados, mas é bom que se diga que esses acusados, na sua maioria, não é de advogados, né? E alguns dos advogados estão na condição de advogados, mas parentes de conselheiros da Receita Federal, né? Ou de ex-conselheiros da Receita Federal. Então, me parece que não é, o foco, pelo menos, não é aquele advogado que lá labuta, né, constantemente, não é esse que estava envolvido, né, nas falcatruas que se dizem existir. São apenas, segundo dizem, 70 processos. São de valores altos, mas apenas 70 processos. Então, é bom que se diga que é algo pontual, que não tinha como foco principal a advocacia, não é verdade, né? Até porque, para se ganhar, tem que ter um voto do conselheiro da Receita Federal. Então, obviamente que só era possível que isso tudo acontecesse com participação de funcionários da Receita Federal. Mas essa crise que vive o CARF hoje, me parece que, de um certo modo, sempre se viveu. Quer dizer, um estado de tensão permanente sempre aconteceu no CARF, entre fisco e contribuinte. Nós nunca tivemos uma cultura de diálogo, absolutamente, sempre foi um estado de tensão. O que me parece que hoje existe é uma situação limite de desequilíbrio entre as partes. Chegamos a um ponto que realmente, né, e por isso a judicialização dos casos, chegamos a um ponto de situação limite. E antes, para mim, não se contestava essas presidências todas entregues, por exemplo, à Receita Federal, o voto duplo, muito bem aqui, tecido pelo nosso professor, exatamente pela condição que o ato administrativo tributário, né, o lançamento, tem de um ato que tem presunção de legitimidade. Então, não podemos também deixar de tocar nesse assunto. É nesse contexto
que o CARF está. Não podemos esquecer que o auto de infração contém atos administrativos tributários, né, que são normas individuais concretas, que são construídas pelos auditores fiscais a partir de normas gerais e abstratas, normas tributárias, e, portanto, ele já nasce, por força disso, com uma presunção de legalidade. E o que se faz no processo administrativo nada mais é do que oferecer ao contribuinte, exatamente por causa dessa condição de presunção de legitimidade, a possibilidade de impugnação e a revisão por um órgão distinto, né? É isso que se faz, mas tudo no âmbito interno da administração tributária. Então, me parece que, quando não se tinha ainda esticado a corda, isso era, vamos dizer assim, compreensível e estava na cabeça de todos nós, inclusive advogados posteriores, lá depois da fase que fomos julgadores, e nunca se foi contestado. O grande problema é que hoje se chegou, né, a uma constatação de um desequilíbrio enorme. Essa do voto duplo, e aí eu abro um parênteses para fazer um elogio aqui à iniciativa da Fundação Getúlio Vargas, né, com a GVLO, né, através do Observatório do CARF, né? Vocês todos devem conhecer, quem não conhece ainda, vá ao site J, e lá tem uma parceria e estão publicados lá os resultados das pesquisas quantitativas e qualitativas, tá? Inclusive fazendo verificação do mérito de cada questão, fazendo classificação e avaliação desses acordos, mas tem um dado gritante, né, de que, em 347 votos chamados de qualidade, são os votos duplos, bem colocado pelo professor, em 2015 e 2016, todos, 100%, foram para a Receita Federal. Todos. Então, me parece que aí já está claro um abuso e já está claro um desvio de finalidade por parte deste instrumento. Não há a menor dúvida de que quem está praticando o voto duplo está fazendo de forma abusiva e com desvio de finalidade, e é assim que me parece. É bom que se diga também que a Receita Federal é outro tema tabu que as pessoas evitam tocar nele, mas a Receita Federal, diferentemente das confederações, e isso eu posso dizer de cátedra, porque lá assisti, eu fui conselheiro e recebi uma única vez uma ligação do presidente da Confederação Nacional da Indústria, que eu era, né, eu representava a CNI. E, mesmo assim, apenas para dizer, olha, tem uma pessoa que esteve aqui no meu gabinete e quer ser atendida pelo senhor, eu disse, mas, tranquilamente, não tem problema nenhum, nós sempre atendemos. E aí eu fazia o atendimento sempre na presença de outro conselheiro, de forma aberta, com a porta aberta, né? Absolutamente. Né? Mas, ao contrário disso, nós sabemos que os conselheiros da Receita Federal recebem uma pressão enorme, enorme, né? Têm os seus julgamentos extremamente acompanhados por parte da Receita, eles são acompanhados, né, com muito cuidado, tudo isso esquadrinhado, e já se sabe que aqueles que não rezarem na cartilha, não tiverem um alinhamento, pelo menos razoável, eles não vão voltar, eles não repetem o mandato, eles, portanto, não são reconduzidos. Isso também é bom que se diga. Contou aqui o professor, e aí eu não vou perder meu tempo, mas ele contou aqui da reação do contribuinte, né, e que culminou agora, né, com a aprovação pelo Conselho Federal da OAB de uma ADIM que será proposta junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, a gente já sabe
que o Supremo Tribunal Federal vai dar a sua opinião sobre esse voto duplo, professor, e aí estamos todos bastante assim, aguardando, numa grande expectativa de que o Supremo faça uma análise favorável. Mas eu queria dizer aqui que não me parece que a solução extraída dessa decisão, e me parece que a solução ela é até muito justa, muito interessante, de que se faça, portanto, a prevalecer a decisão, né, em favor do contribuinte em caso de empate, mas não me parece que essa solução ela seja tranquila para o CARF da forma como ele está formatado hoje. Me perdoe quem pensa diferente, estamos aqui para o debate. Não me parece que seja tranquila. Não se esqueçam de que hoje a decisão ali é definitiva. Não pode a Fazenda Nacional, absolutamente, depois ir ao Judiciário para desconstituí-la. Essa briga nós tivemos lá atrás, né? Esse enfrentamento nós já tivemos lá atrás. E a forma de escolha dos conselheiros, que representam as confederações, é de livre escolha, né? De indicação, de livre indicação pelas confederações. Então, me parece que, no formato que hoje está, eu tenho algum temor, sim, de que também haja um alinhamento por parte dos representantes dos contribuintes e que você provoque uma erosão terrível na receita por parte, né, do Estado. Quer dizer, o Estado também não pode simplesmente ter, numa questão que é definitiva, num contexto em que ele está fazendo um controle de legalidade do ato administrativo interno, né, me parece que ele não pode, nesse formato, não funcionaria. Essa é a minha opinião e faço aqui a provocação, inclusive, para ouvir a quem pensa de forma diferente. Seria diferente, na minha opinião, que se houvesse, aí teria que ter uma reforma mais profunda, né, se houvesse o estabelecimento, por exemplo, de concurso, né. Há uma ideia de que se pode, não se teria a paridade com concurso, mas você poderia tranquilamente reservar vagas para, vamos dizer assim, uma representação da Receita, reservar vagas para a representação do contribuinte, né? E, nesse concurso, você cobrar especificidades e habilidades, né, dos candidatos, né, garantindo um mandato, né, de 3 anos, como era, ou de 4 até, né, porque foi reduzido para 2, e quanto menos tempo você tem, mais você tem a possibilidade de fazer um controle em relação ao conselheiro, essa é a verdade. Basta dizer que, na Bahia, a Prefeitura de Salvador, na sua reforma, e quem fez a reforma foi aquele secretário que foi daqui de São Paulo, Mauro Ricardo, né? Levaram ele para lá, né? Depois houve uma gritaria tão grande que ele foi expulso, né, da Secretaria da Fazenda do município, mas lá chegaram ao ponto de colocar o mandato de 1 ano agora do conselheiro, exatamente para que você não dê tempo, né, do conselheiro se firmar, né? O conselheiro começou a colocar as manguinhas do lado de fora, ele realmente é cortado. Então, tem um absoluto controle, 1 ano é muito pouco, né? Otávio Mangabeira, professor, já dizia que conte-me um absurdo, eu lhe dou um exemplo na Bahia, né? E aí, realmente, esse caso aí, quando eu vi, na época da reforma, eu critiquei muito. Eu disse, olha que absurdo. Ele, não, porque 1 ano é muito mais fácil, dá opção e alternativa a todos. Mentira. Era apenas para controlar melhor os conselheiros que ali estão. Tem um outro absurdo lá, que é o seguinte, a Procuradoria da Fazenda tem assento no Conselho. Ela é parte e tem assento no Conselho, né? Tem conselheiros que são indicados pela Procuradoria da Fazenda. Então, você veja que há lugar pior que o CARF. Mas, enquanto não houver uma reforma profunda, que me parece que é o que realmente se requer no CARF, o doutor Iberê
chamou aqui a atenção de exemplos que podemos colher do Tite, por exemplo. O Tite, até onde eu tenho informação, ele tem dividido as presidências entre contribuinte, né, e entre contribuinte e fisco. Me parece que essa é uma ideia bastante interessante. A presidência não é apenas, não tem apenas importância administrativa, ela tem uma importância de condução no CARF muito importante, sem falar no voto duplo, né, que vamos dizer, a característica, talvez, de maior importância dela, né? Mas tem outros abusos no CARF que eu também não queria deixar aqui de mencionar. Um é de que a Câmara Superior de Recursos Fiscais, que foi um órgão talhado para exatamente ser solucionador de decisões conflitivas, né, a fim de proporcionar uma maior harmonia jurisprudencial, ela virou uma terceira instância julgadora, né, reformando decisões que são fruto de uma jurisprudência remansosa, construída com muita dificuldade nas câmaras baixas, e que sobe sem uma divergência clara existente num recurso especial fajuto, né? E pode-se examinar, que eu tenho certeza deve ser 100% também a aceitação por parte, né, em decisão monocrática, né? Eu tenho alguns casos assim, terríveis, assim, os fatos são completamente distintos, está lá posto, e muitas das vezes, pelo menos na preliminar, eu perco, né? É aceito, sim, como divergência existente, entendeu? E, então, a Câmara Superior, esse dado é alarmante, ela realmente está julgando de novo questões que já foram estabelecidas. Eu vejo casos lá em que o contribuinte, no caso do imposto de renda, com reflexos IPI e imposto de renda CSLL, reflexos IPI e PIS/COFINS, né, ele ganhou em 3 colegiados distintos a unanimidade, e chega lá, é modificado, né, na Câmara Superior. Então, é outro drama terrível que me parece não muito difícil de se provar o desvio de finalidade. Por quê? Porque tudo isso também só é possível por causa do tal voto de qualidade, o voto duplo, né, pelos presidentes das turmas, né, assim chamado, primeira, segunda e terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. O aumento também de número, eram 6, agora são 8 julgadores, né? Tudo isso foi feito, quer dizer, são muitas modificações que foram introduzidas, aumentando um desequilíbrio, esticando a corda, portanto, nessa relação já tensa do contribuinte com o fisco, né? Mas aí a questão do julgamento com recursos repetitivos. Esse foi introduzido em 2015, no passado, quando da reforma no regimento, e todos nós esperávamos, né, por causa da nomenclatura, que fosse um instrumento igual, semelhante ao do STJ, e isso não é verdade, não foi o que aconteceu. Não há absolutamente o sobrestamento de processos, cujo tema foi afetado na escolha do precedente, não acontece isso, com muito menos a vinculação da decisão para as câmaras baixas, nem para a Câmara Superior de Recursos Fiscais, pasmem. Mesmo aquela que ela decide, não a vincula para o futuro. Então, para que serve? Serve tão somente, não é pouca coisa, eu acredito, eu até defendo, mas não é igual, mas serve para uma maior celeridade, porque se consegue julgar de uma só vez, assim, 300 processos, de uma só vez, como tenha mais ou menos acontecido em torno disso, em formação de lotes de temas considerados, né, semelhantes. Aí entram alguns cuidados e alguns problemas que a gente tem assistido lá. Primeiro, a formação desses lotes, né? Muitos advogados dizendo assim, epa, não concordo, meu processo não tinha que estar nesse lote. Não é a mesma coisa. Então, primeiro,
a inclusão desse lote. Pasmem, não está regulamentado. Então, o advogado fica, como é que eu vou, então, nesse caso, né, discutir? Deveria ter uma regulamentação clara. O CARF está devendo isso aos contribuintes, né? Se tem aceito através de embargos de declaração, né? Essa oposição na entrada do lote, que é um grande problema que a gente tem visto lá. Outra coisa, a classificação das matérias. Classificação da matéria de direito é mais fácil, de fato, é quase impossível, né? É uma segunda questão para se prestar atenção. E uma terceira, por óbvio, a escolha dos paradigmas, né? A escolha dos paradigmas. Quanto à garantia de sustentação por parte, né, do contribuinte, isso eu não tenho visto problema, né? Eles têm sido bastante flexíveis e permitem, né, que seja feito, inclusive quando o próprio escolhido, né, porque são escolhidos de 3 a 5 acórdãos como paradigmas, quando o próprio advogado, porque nem sempre, né, às vezes chega um outro escritório e diz, olha, eu queria defender, aí depende do acordo. Mas, quando não há acordo, eles permitem que seja feito as duas sustentações, sustentação por ambos os advogados, e, portanto, eles têm sido bastante flexíveis nisso. Por último, eu dialoguei com alguns, antes de vir para cá, dialoguei com alguns conselheiros que lá estão. Alguns disseram assim, olha, não diga que dialogou comigo. Outros disseram, não, pode dizer, à vontade. Eu, inclusive, já escrevi. Um deles foi o Marcos Vilas Boas, que tem escrito bastante sobre o CARF, tem uns 3 artigos, pelo menos, no Jota, em que ele defende, buscando exemplos de fora de cortes dos Estados Unidos e do Canadá, né, de que houvesse uma criação de um tribunal que fosse apêndice do judiciário, um tribunal judicial especial, com possibilidade dessa decisão ter recurso para o TRF, né? Me parece até interessante a colocação dele, mas eu acho que seria complicado, brigaria com a nossa Constituição, propor, a não ser que mexêssemos na Constituição, que já é um outro problema bastante grave, né? Mas essa proposta, de qualquer forma, foi colocada por ele e merece, eu acho, que nossa atenção. E aí, ele próprio foi quem me disse, e me autorizou também a dizer assim, eu disse, e a distribuição de processos? E eu continuo tendo a sensação de que os processos meus, pelo menos grandes, sempre caem na mão de um conselheiro da Receita Federal. Ele disse, olha, isso eu não tenho visto assim problema, eu acho que melhorou bastante lá, principalmente depois da portaria 55, tem um regramento, né, da distribuição e da formação de lotes e tudo mais. Mas eu confesso que ainda acho que o CARF deve à sociedade uma transparência maior em relação, por exemplo, à publicação da chegada de todos os processos que chegam no CARF, que vêm das DRJs, né? Eu sinto falta disso, porque tem que ter instrumentos de tal maneira que você consiga acompanhar absolutamente todos e saiba, né, que não há espaço ali, vamos dizer, para uma condução, para uma entrega direta de processo a ou B, ao conselheiro A ou conselheiro B. Eu dou um depoimento aqui, e aí já faço para fechar e irmos para o debate. Temos tempo. Tá. Eu dou um depoimento aqui. Eu, quando era conselheiro, houve um momento lá que houve uma grita dos conselheiros quanto a essa questão. Temos que voltar a ter a distribuição aqui de maneira clara e tal. E aí recuperaram, professor, lá no depósito, aquelas maquininhas de madeira, né, para fazer bingo, que lembra o bingo. E aí, um dia, todos riam muito e tal. Eu disse, não, vamos fazer, então, e tal. E aí, os conselheiros presidentes, tem que fazer, mandaram fazer e tal. E aí,
se chegavam lá os lotes, né, era uma formação de, sei lá, 10 processos, cada lote, e aí se fazia distribuição, ó, esse fica para você e tal. E aí, na sessão seguinte, portanto, uns 25 dias depois, sei lá, um mês depois, eu chego no CARF e vejo assim, uma ruma de processos de um lado, uma ruma de processos do outro. Aí eu disse assim, aí eu comecei a olhar assim, eu disse, esses foram distribuídos? Só esses aqui é maior o número do que foi distribuído. Não, esses foram distribuídos por conselheiro A e B antes da distribuição feita por vocês. Eu digo assim, não, mas eu não entendi. Como é que é? Quer dizer, antes é... Ah, não me complique não, viu, doutor? Eu não lhe disse nada, não me complique não, viu? Então, pelo menos lá atrás, eu tinha certeza absoluta de que não havia uma distribuição séria, como arrisco a dizer, pelo menos no meu estado, que não existe no estadual, não existe no municipal. Entendeu? Não há uma distribuição séria, infelizmente, e eu acho que se melhorou, parabéns ao CARF, mas necessitamos que isso seja feito de maneira bastante transparente, com possibilidade de que o observatório do CARF faça controles quantitativos, né, e possa, portanto, fazer verificações de que se existe essa lisura ou não. Não é nenhum favor essa transparência, é um direito absolutamente do cidadão. Muito obrigado.